Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024, sejam todos bem-vindos. E se vocês gostam de teoria da conspiração, esse é o vídeo. Então vou logo pedindo, senta o dedo no like aí, porque hoje a coisa será bastante conspiratória aqui nesses minutos que passarei com os amigos. Em 2013, o Papa Bento XVI renunciou, assim, inesperadamente, pegando o mundo inteiro de surpresa. Foi tão surpreendente a renúncia do Papa que um raio caiu sobre a Basílica de São Pedro às 6 da tarde no dia da renúncia. Pois é. Bem, o teólogo Alberto Villassana, teólogo mexicano que viveu muitos anos em Roma, no Vaticano, trouxe depois, lá pelo ano 2014 ou 2015, algum tempo depois da renúncia de Bento XVI, ele divulgou uma história para lá de perturbadora. Dizia Villassana que Bento XVI, em 2012, teria recebido ameaças de morte se não renunciasse. Ato contínuo, o Papa Bento XVI reuniu-se com uma equipe de muita confiança, clérigos de confiança, mas também leigos, expôs o problema e pediu que se fizesse uma comissão para investigar a veracidade das ameaças. O Papa Bento XVI tinha algumas dúvidas de que as ameaças eram reais. A investigação levou quase um ano, mais de 6 meses, melhor dizendo. Mas o resultado foi que sim, eram verdadeiras. A comissão que investigava as ameaças chegou à conclusão de que as ameaças eram verdadeiras e que gente muito graúda, claro, estava por trás das ameaças de morte ao Papa Bento XVI se não renunciasse. Bem, depois comentou-se nos bastidores que as pessoas importantes que estavam por trás da ameaça eram, entre outras, a família Clinton e o seu pau-mandado na época, Barack Hussein Obama. Isso porque, comentava-se também nos bastidores, o Deep State norte-americano queria colocar finalmente uma pá de cal sobre a Igreja Católica, ou seja, demoli-la totalmente por dentro, porque já tinha um substituto perfeito para Bento XVI, perfeito para implantar a Agenda 2030, claro. Ou seja, a maior liderança religiosa do mundo estaria garantindo ao Deep State de que a Agenda 2030 seria também incentivada ou inspirada pelo novo líder que substituiria Bento XVI. Tudo isso, teoria da conspiração, vocês sabem, não é? Bem, agora eu vou fazer um corte. Depois eu volto um pouquinho a esse tema. Ontem eu publiquei na minha conta no X essas imagens. Na verdade, eu retuitei essas imagens que mostram agentes federais norte-americanos destruindo a cerca que o governo do Texas tinha, ou melhor, o arame farpado que o governo do Texas tinha colocado sobre a pequena cerca que divide os Estados Unidos do México. Matéria de ontem. A Suprema Corte decidiu por 5-4 que os agentes da patrulha de fronteira estão autorizados a remover a cerca instalada pelo Texas na fronteira com o México. A invasão continua. O tribunal concedeu um recurso emergencial da administração Biden, permitindo que agentes federais acessassem a fronteira do Texas com o México, que estava cercada pelo Departamento Militar do Texas. Esse vídeo aí mostra agentes federais levantando o arame farpado com uma empilhadeira para permitir a entrada de imigrantes depois da decisão da Suprema Corte. É claro que o governador do Texas, corajoso como é, não deixou barato. Ele tuitou:
O arame farpado do Texas é um impedimento eficaz para as travessias ilegais que Biden incentiva. Continuarei defendendo a autoridade constitucional do Texas para proteger a fronteira e evitar que a administração Biden destrua as nossas propriedades. Bem, isso foi o que tuitou Greg Abbott. A situação realmente está muito tensa entre os estados vermelhos e o governo central. Mas a questão aí é muito mais profunda do que isso. Como Bento XVI, hoje os americanos de boa vontade podem se perguntar: existe realmente gente graúda por trás dessas decisões que estão sendo tomadas em favor dos migrantes ilegais? Na época de Bento XVI, então, como disse, os boatos eram de que sim, a família Clinton está por trás, gente muito poderosa. Vejam que interessante esta matéria publicada ontem pelo American Greatness, logo depois da informação de que a Suprema Corte havia votado pela manhã pela suspensão, por assim dizer, dos arames farpados na fronteira do Texas. A matéria é assinada por Eric Landrum, intitulada "3 ex-presidentes criam ONG para importar estrangeiros ilegais para os Estados Unidos". Diz o texto, é rapidinho. 3 ex-presidentes americanos criaram uma nova organização não governamental, uma nova ONG, com o objetivo explícito de fretar voos para importar estrangeiros ilegais para os Estados Unidos. Conforme relatado pelo Just the News, a ONG Miles for Migrants, fundada pelos ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, está se unindo a 2 outras organizações, American Express Global Business Travel e Welcome.US, para expandir um antigo projeto que se concentrava exclusivamente nos refugiados afegãos após a desastrosa retirada das forças americanas do Afeganistão em 2021. O Welcome.US foi originalmente lançado com o propósito de trazer pelo menos 85 mil refugiados afegãos e também tem ligações com o bilionário de extrema esquerda George Soros e sua Open Society Foundation, claro. A nova coalizão entre o Welcome US e o Miles for Migrants e o American Express Global Business Travel buscará arrecadar dinheiro para importar ilegais de Cuba, Haiti, Nicarágua, Venezuela e Ucrânia. A página web da iniciativa declara abertamente que são necessárias doações para financiar os voos dos recém-chegados aos Estados Unidos. Diz o site: aqueles que são forçados a fugir muitas vezes deixam para trás tudo, exceto o que podem carregar, e os custos das viagens internacionais podem ser proibitivos. A Welcome Connect Travel elimina o custo de viagem como uma barreira tanto para os patrocinadores nos Estados Unidos quanto para as famílias deslocadas que eles apoiam através do patrocínio humanitário. A matéria diz também que este novo esforço da ONG soma-se aos esforços contínuos de importação da administração Biden, como o Departamento de Segurança Interna, o DHS, fretando voos para trazer imigrantes ilegais para o interior dos Estados Unidos. A crise da migração em massa tornou-se uma das questões políticas dominantes nos Estados Unidos na reta final, antes das eleições presidenciais de 2024, diz Eric Landrum, com estimativas que sugerem agora que pelo menos 5 milhões de imigrantes ilegais entraram no país desde que Biden assumiu o poder, ou seja, em 3 anos, 5 milhões de imigrantes, mas é preciso considerar também aqueles que entraram durante os 8 anos de Barack Hussein Obama e também os 4 anos de Donald Trump, que não conseguiu, apesar de tentar de tudo, não conseguiu colocar o muro que queria para, digamos, proteger os Estados Unidos
dos ilegais, porque Trump, na verdade, nunca foi contrário à migração, desde que legal. Aliás, Donald Trump incentivou muitos indianos, principalmente os indianos formados ou fazendo pós-graduação ou doutorado, a irem trabalhar nos Estados Unidos. Quer dizer, migrantes legais com boa formação para ajudar o desenvolvimento da América era a lógica de Trump. Não abrir indiscriminadamente as fronteiras, porque os Estados Unidos, como bem sabia Donald Trump, tem muitos inimigos aí fora, não é? Pois é. Bem, termina o texto dizendo: a enxurrada descontrolada de ilegais, incentivada pelas promessas de Biden na campanha de 2020, de benefícios gratuitos financiados pelos contribuintes e anistia para todos os ilegais, levou ao colapso da fronteira sul, bem como a propagação do crime, do uso de drogas e sem-abrigo nas comunidades fronteiriças. Então vejam, parece que aqui temos também um elemento chave para entender o que aconteceu na igreja desde 2013, na Igreja Católica. Se havia uma intenção de destruí-la por dentro, ela está se repetindo, claro, dentro dos Estados Unidos. Aliás, naqueles antigos anos de Bento XVI, já se dizia que o objetivo dos globalistas era, principalmente, destruir a Igreja Católica por ser a guardiã da fé e destruir os Estados Unidos por terem uma Constituição fundamentada na Bíblia e serem, até aquele momento, a maior nação cristã do mundo. Então parece que os atores que trabalharam para a renúncia de Bento XVI continuam trabalhando agora contra a Constituição norte-americana. Eles querem, ao que tudo indica, destruir a América por dentro. Os dois bastiões da liberdade, Igreja e América. Mas, repito, tudo isso é teoria da conspiração, você bem sabe disso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E considere a possibilidade de tornar-se membro desse canal. Porque a membresia é baratinha, mas é o que nos ajuda muito a continuarmos aqui na plataforma. E outro pedido que faço também gentilmente aos queridos amigos: fiscalizem as suas inscrições. Vejam se vocês ainda estão inscritos no canal. Porque acontece da plataforma desinscrever aleatoriamente alguns inscritos. Muita gente me diz: professor, eu me inscrevi ontem e fui ver hoje, não estava mais inscrito. Pois então, se esse é o seu caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e, se possível, também compartilhe o nosso conteúdo. À tarde, às 4 horas eu volto, mas se eu não voltar às 4, voltarei às 17. Às 17 também, popularmente conhecida pelas pessoas mais legais como 5 da tarde. Se eu não voltar às 4, eu volto às 5. Espero vocês. Até depois.